É Natal de 2024. Estou sentada na mesa da casa dos meus pais em Florianópolis, cercada pela minha família toda, e minha mãe não olha para mim há 1h40. Ela passa a farofa para minha irmã Carolina. Ela serve vinho para meu pai Roberto. Ela pergunta para meu avô se ele quer mais peru. Mas quando eu peço o sal, ela empurra o saleiro na minha direção, sem erguer os olhos do prato. Minha irmã Carolina, de 25 anos, segura minha mão por baixo da mesa. Do outro lado da sala, na mesa das crianças, meus primos perguntam onde está o tio Felipe. Minha tia Margarete, irmã da minha mãe, de 54 anos, diz que ele não pôde vir este ano. Ninguém menciona que faz 1 ano e 2 meses que me divorciei dele. Ninguém menciona o motivo. Ninguém menciona que a madrinha do meu casamento, Renata Silva Oliveira, de 45 anos, professora universitária de literatura, melhor amiga da minha mãe há mais de 30 anos, não foi convidada para este Natal pela primeira vez em décadas, porque agora ela não é mais só a madrinha do meu casamento. Ela é a mulher pela qual me apaixonei, e meu ex-marido contou isso para absolutamente todos na família. Deixa eu te contar como uma arquiteta de 28 anos, casada há 3 anos com um homem que parecia perfeito, acabou se divorciando e se apaixonando pela madrinha do próprio casamento. Uma mulher 17 anos mais velha. Uma mulher que conhece desde que tinha 5 anos de idade. Uma mulher que era como segunda mãe para ela. Meu nome é Júlia Mendes Costa. Tenho 28 anos. Sou arquiteta. Trabalho num escritório em Florianópolis, especializando em projetos residenciais sustentáveis. Nasci e sempre morei em Florianópolis, num bairro de classe média chamado Trindade, perto da Universidade Federal. Minha mãe, Márcia Mendes, tem 52 anos e é enfermeira no hospital universitário. Meu pai, Roberto Costa, tem 55 anos e é contador. Tem escritório próprio no centro. Tenho uma irmã mais nova, Carolina, que tem 25 anos e está no 4º ano de medicina na mesma universidade onde minha mãe trabalha. Meus pais sempre foram conservadores, mas não religiosos. Nunca fomos de ir à igreja todo domingo, mas sempre tivemos valores tradicionais. Família, trabalho, estudos, casamento, tudo na ordem certa. Tudo no tempo certo. Eu era a filha perfeita. Sempre fui. Tirei notas excelentes na escola, passei em arquitetura na Federal no primeiro vestibular, me formei com honras, consegui emprego antes mesmo de terminar o estágio. Nunca dei trabalho. Nunca decepcionei ninguém. Conheci Felipe Costa Rodrigues quando eu tinha 22 anos, no escritório onde estagiei. Ele era engenheiro civil, tinha 24 na época, acabado de voltar de um intercâmbio na Espanha. Era bonito, inteligente, ambicioso. Meus pais adoraram ele imediatamente. Minha mãe disse que era o tipo de homem que toda mãe sonha para a filha. Namoramos por 3 anos. Ele me pediu em casamento num jantar no restaurante Ostradamus, em frente à Lagoa da Conceição, num sábado de setembro de 2019. Era lindo, romântico, tudo o que deveria ser. Eu disse sim, sem hesitar. Claro que disse. Era o que se esperava de mim. Era o próximo passo natural. Era o que toda mulher deveria querer. Mas quando ele colocou o anel no meu dedo, eu senti uma coisa estranha no peito. Não era alegria. Não era êxtase. Era alívio. Alívio porque finalmente estava cumprindo mais uma etapa do roteiro da minha vida. O casamento foi em março de 2020, 2 semanas antes da pandemia trancar o mundo. 180 convidados no Jurerê Beach Village. Vestido importado da Espanha que custou R$23 mil. 3 madrinhas e 3 padrinhos. Festa que durou até às 5 da manhã. Renata foi minha madrinha. Claro que foi. Ela estava na minha vida desde sempre. Renata Silva Oliveira conheceu minha mãe na faculdade. Elas fizeram letras juntas na Federal. Se formaram juntas em 93. Minha mãe mudou de carreira depois. Fez enfermagem anos mais tarde. Mas Renata seguiu em literatura. Fez mestrado, doutorado. Hoje é professora titular na mesma universidade. Ela sempre esteve presente. Nas festas de aniversário da minha infância. Nos almoços de domingo na casa dos meus pais. Nas formaturas. Ela me levou para comprar meu primeiro livro de literatura clássica quando eu tinha 10 anos. Um exemplar de Orgulho e Preconceito que ainda tenho na estante. Ela me ajudou a estudar para o vestibular de arquitetura
revisando minhas redações, me emprestando livros sobre arquitetura e urbanismo. Ela é linda, sempre foi. Cabelos pretos curtos e ondulados, com fios grisalhos que começaram a aparecer quando ela tinha 30 e poucos anos e que ela nunca tingiu. Olhos verdes intensos. 1,70 m de altura. Usa óculos de armação discreta, roupas simples, mas elegantes. Sempre tem um livro na bolsa. Ela nunca casou. Minha mãe sempre comentava isso com um tom de pena. Renata é tão incrível. Não entendo como ainda não encontrou alguém. Renata sempre sorria e dizia que estava bem sozinha, que gostava da liberdade, que tinha seus gatos e seus livros e seus alunos. No meu casamento, ela fez um discurso lindo. Falou sobre me ver crescer, sobre o quanto tinha orgulho da mulher que eu me tornei, sobre como Felipe era um homem de sorte. Ela estava usando um vestido azul marinho, simples, elegante. Quando ela me abraçou depois do discurso, eu senti aquele perfume dela, aquele mesmo perfume amadeirado que ela usa há anos, e tive vontade de ficar ali mais tempo. Mas o casamento começou, e eu me afastei. Meu marido me puxou para a pista de dança. A vida seguiu. Os primeiros 2 anos de casamento foram bons, não ruins, não extraordinários, apenas bons. Felipe trabalhava muito. Eu trabalhava muito. Morávamos num apartamento de 2 quartos no Córrego Grande que compramos financiado. Tínhamos uma rotina confortável. Sexo às quartas e sábados. Sempre na mesma posição. Sempre durando mais ou menos 15 minutos. Jantares com amigos aos finais de semana. Viagem para Camboriú no verão. Almoço na casa dos meus pais todo domingo. Eu achava que aquilo era amor. Achava que era tudo que um casamento deveria ser. Companheirismo, parceria, conforto. Mas tinha um vazio. Um vazio que eu não sabia nomear. Eu olhava para ele dormindo ao meu lado e sentia nada. Gratidão, sim. Respeito, sim. Mas aquela paixão que as pessoas descrevem nos livros, aquela coisa de não conseguir parar de pensar na pessoa, de sentir borboletas no estômago, de querer tocar o tempo todo, nunca senti isso. Eu achava que isso era coisa de filme, que na vida real o amor era mais maduro, mais calmo, mais previsível. Até que as coisas começaram a desmoronar. Foi pequeno no início. Felipe começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Ele começou a viajar mais, começou a estar menos presente. Eu deveria ter sentido falta dele. Deveria ter sentido ciúme. Mas o que eu senti foi alívio. Alívio por ter mais tempo sozinha. Alívio por não precisar fingir interesse nas conversas sobre engenharia. Alívio por não precisar fazer sexo nas quartas e sábados. E então, numa terça-feira de agosto de 2022, encontrei mensagens no celular dele. Mensagens com uma estagiária do escritório, uma menina de 23 anos chamada Jéssica. Mensagens explícitas, fotos, planos de encontros. Eu deveria ter ficado devastada, deveria ter chorado, deveria ter sentido meu mundo acabar. Mas sabe o que eu senti? Alívio. De novo aquele maldito alívio. Porque finalmente eu tinha uma razão legítima para sair daquele casamento sem parecer louca. Sem ter que explicar o vazio. Sem ter que admitir que nunca tinha amado ele de verdade. Pedi o divórcio na quinta-feira seguinte. Felipe chorou. Me implorou para darmos outra chance. Disse que tinha sido um erro, que me amava, que nunca mais ia acontecer. Eu não te amo, eu disse. E pela primeira vez em anos, falei uma verdade completa. Desculpa, Felipe, mas eu acho que nunca te amei de verdade. Ele ficou em choque. Meus pais ficaram em choque. Minha família inteira ficou em choque. Como assim eu não amava meu marido? Como assim eu ia jogar fora um casamento de 3 anos por causa de um erro? Mas eu não voltei atrás. O divórcio foi rápido, sem brigas. Ficamos 2 meses separando as coisas, pagando advogados, assinando papéis. Em outubro de 2022, eu estava oficialmente divorciada. Aluguei um apartamento de 1 quarto no Campeche, perto da praia. Pequeno, só meu. Minha mãe ficou semanas sem falar comigo direito.
Meu pai tentava mediar, mas eu via a decepção nos olhos dele. Carolina, minha irmã, foi a única que me apoiou sem fazer perguntas. E Renata apareceu na minha porta numa sexta-feira à noite, 2 semanas depois que me mudei, com 2 garrafas de vinho e uma torta de limão que ela tinha feito. "Vim ver se você está bem", ela disse. Eu desabei no ombro dela e chorei por 1 hora. Não por Felipe, mas por tudo que eu tinha perdido. Pela decepção na cara da minha mãe. Pela sensação de ter falhado. Por não saber quem eu era sem aquele roteiro que tinha seguido a vida toda. Renata me ouviu. Não julgou. Não deu conselhos, não pedidos. Apenas ficou ali, segurando minha mão, me lembrando que estava tudo bem não ter todas as respostas. Depois daquela noite, começamos a nos ver mais. Ela passava no meu apartamento depois das aulas na universidade. Tomávamos vinho na varanda, conversando sobre livros, sobre a vida, sobre nada e tudo. Ela me apresentou autoras que eu nunca tinha lido, poemas que me faziam chorar, músicas que me faziam sentir menos sozinha. Eu comecei a esperar por aquelas visitas. Comecei a me arrumar mais quando sabia que ela ia aparecer. Comecei a prestar atenção em detalhes dela que nunca tinha notado antes. A forma como ela ria, jogando a cabeça para trás. A forma como ela gesticulava quando falava apaixonadamente sobre um livro. A forma como ela me olhava por cima dos óculos quando estava concentrada em algo. Mas eu não entendia o que era aquilo. Admiração, eu pensava. Gratidão por ter alguém que me apoiava. Amizade profunda. Até a viagem. Em fevereiro de 2023, Renata me convidou para ir com ela para São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Ela ia fazer uma pesquisa para o livro que estava escrevendo sobre literatura jesuítica. Seriam 5 dias. Eu não tinha nada me prendendo em Florianópolis. Meus pais ainda estavam magoados comigo. Felipe tinha começado a namorar a Jéssica publicamente. "Vamos", ela disse. "Vai te fazer bem sair da ilha." Pegamos a estrada numa quinta-feira de manhã. Ela dirigindo o Civic dela, eu no banco do carona, uma playlist dela no Spotify tocando baixinho. Paramos em Gramado para almoçar, provamos fondue numa casa aconchegante, andamos pelas ruas cheias de turistas. Renata comprou um livro numa livraria antiga no centro. Eu comprei chocolates para levar para Carolina. Chegamos em São Miguel à noite, cansadas. Ficamos numa pousada pequena e charmosa, com apenas 6 quartos. Reservamos quartos separados, cada uma no seu. Mas na primeira noite, depois do jantar, sentamos na varanda da pousada com um vinho tinto, olhando as estrelas que brilhavam intensas longe das luzes da cidade. "Você está diferente", Renata disse de repente. "Diferente como? Mais leve, mais você. É como se você tivesse tirado uma roupa apertada que usava há anos." Eu ri. Essa é uma forma muito poética de dizer que meu casamento era uma merda. "Não era uma merda", ela disse. "Só era errado para você. E está tudo bem que tenha demorado para perceber isso." Ficamos em silêncio por um tempo. Eu podia ouvir grilos, o vento nas árvores, o som da respiração dela. "Renata", eu disse, "você nunca casou, nunca teve vontade?" Ela demorou para responder. "Tive vontade, sim, algumas vezes." "E por que não aconteceu?" "Por quê?" Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Porque as pessoas que eu queria não eram possíveis, e as pessoas que eram possíveis, eu não queria de verdade. Isso não faz sentido." Ela sorriu, mas era um sorriso triste. "Um dia vai fazer." Naquela noite, quando fui dormir, não consegui parar de pensar naquela conversa. Não consegui parar de pensar nela, no cheiro do perfume dela, na forma como ela tinha tocado minha mão quando estávamos rindo de alguma coisa no jantar, na forma como meu coração acelerava quando ela sorria para mim. E de repente, deitada sozinha naquele quarto de pousada, a verdade me atingiu como um soco no estômago. Eu estava apaixonada por Renata. Não era admiração, não era gratidão, não era amizade. Era amor. Aquele tipo de amor devastador que eu nunca tinha sentido antes. Aquele tipo de amor que faz tudo fazer sentido e ao mesmo tempo faz nada fazer sentido. E ela era uma mulher. 17 anos mais velha. Melhor amiga da minha mãe. Madrinha do meu casamento.
Eu tinha acabado de me divorciar de um homem. Como podia estar apaixonada por uma mulher? Eu não era lésbica. Eu não era bissexual. Pelo menos eu achava que não era. Nunca tinha questionado isso. Nunca tinha olhado para uma mulher dessa forma. Ou tinha. As memórias começaram a voltar. A professora de história do ensino médio que eu ficava olhando durante a aula toda. A forma como eu prestava atenção demais nas minhas amigas quando elas trocavam de roupa no vestiário da academia. A forma como eu sempre admirava mulheres mais do que homens. Sempre achava mulheres mais interessantes, mais bonitas, mais intensas. E Renata. Sempre Renata. A forma como eu sempre quis impressioná-la. A forma como eu sempre me importei mais com a opinião dela do que com qualquer outra. A forma como eu sempre me senti vista por ela de uma forma que nunca me senti vista por Felipe. Eu vomitei no banheiro da pousada naquela noite. De medo, de confusão, de perceber que minha vida inteira tinha sido uma mentira que eu contei para mim mesma. Se você está ouvindo isso e alguma parte da minha história está tocando seu coração, eu deixei algo lá embaixo que pode te ajudar. No dia seguinte, visitamos as ruínas de São Miguel. Renata explicava sobre a arquitetura jesuítica, sobre a história das missões, sobre os guaranis. Eu não conseguia prestar atenção. Só conseguia olhar para ela, para a forma como o sol batia no cabelo dela, para a forma como ela gesticulava quando estava animada explicando algo, para a forma como ela me olhou quando percebeu que eu estava chorando. Júlia, o que foi? Eu preciso te contar uma coisa. Saímos das ruínas. Andamos até um lugar mais afastado, longe dos turistas. Sentamos embaixo de uma árvore enorme, sombra fresca nos protegendo do sol de verão. Eu acho que... Minha voz tremeu. Eu acho que estou apaixonada por você. O silêncio que seguiu foi o mais longo da minha vida. 10 segundos, 20, 30. Renata tirou os óculos, limpou com a barra da camisa, colocou de volta. Um hábito que ela tinha quando estava nervosa. Júlia. Desculpa, eu disse rapidamente. Desculpa, eu não devia ter falado. Eu arruinei tudo. Júlia, para. Ela segurou minha mão. Aquela mão que tinha segurado a minha tantas vezes antes, mas que agora parecia queimar minha pele. Você não arruinou nada, ela disse devagar. Mas precisamos conversar sobre isso com cuidado, porque isso é complicado. Você não sente nada por mim? Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos de novo, eles estavam brilhando. Júlia, eu sinto por você há anos. Desde você tinha 20 anos e estava se formando em arquitetura, com aquele sorriso enorme na formatura, aqueles olhos brilhando de esperança. Desde você me ligou chorando quando foi aprovada no estágio. Desde você me pediu para ser madrinha do seu casamento e eu tive que ficar ali, sorrindo, fingindo estar feliz, quando estava morrendo por dentro. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Mas eu sou 17 anos mais velha que você. Ela continuou. Eu sou melhor amiga da sua mãe há 30 anos. Eu fui madrinha do seu casamento. Você acabou de sair de um divórcio. Você nunca esteve com uma mulher antes. Você nem tem certeza se é isso que quer de verdade. Ou se está só confusa, vulnerável, procurando conforto. Eu tenho certeza. Você não tem. Ainda não. E eu não posso. Júlia, se isso for só uma fase, se você mudar de ideia, se isso explodir, eu perco você. Perco sua mãe. Perco tudo. E se não for uma fase? Ela me olhou por um tempo longo. Depois, muito devagar, ela levantou a mão e tocou meu rosto. Passou o polegar pela minha bochecha, secando uma lágrima que eu nem sabia que tinha caído. Então a gente precisa ter muito cuidado. Ela sussurrou. E então ela me beijou. Foi diferente de qualquer beijo que eu já tinha dado na vida. Foi suave e intenso ao mesmo tempo. Foi assustador e reconfortante. Foi como chegar em casa depois de estar perdida por anos. Quando nos separamos, eu estava tremendo. Ela também. Volta para Florianópolis, ela disse. Pensa sobre isso, com calma, sem pressão. Se em uma semana você ainda tiver certeza,
A gente conversa de novo. Os 3 dias seguintes foram uma tortura doce. Ficamos juntas nas visitas turísticas, nos jantares, nas conversas na varanda da pousada. Mas não nos tocamos de novo. Não nos beijamos de novo. Apenas ficamos ali, existindo uma perto da outra, com aquela tensão elétrica entre nós. Voltamos para Florianópolis numa segunda-feira. Ela me deixou no meu apartamento. Antes de eu sair do carro, ela segurou minha mão. 1 semana, ela disse. Pensa bastante. Eu não precisei de 1 semana. Eu já sabia. 3 dias depois, mandei uma mensagem para ela. Tenho certeza. Posso ir aí? Ela respondeu em segundos. Sim. Fui para o apartamento dela no Pantanal. Um apartamento antigo de 2 quartos cheio de livros, plantas e gatos. Ela abriu a porta. Eu entrei. Não disse nada. Apenas a puxei para mim e a beijei. E pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que as pessoas queriam dizer quando falavam de paixão, de desejo, de amor verdadeiro. Começamos a nos ver em segredo. Ela ia no meu apartamento 3, 4 vezes por semana. Ou eu ia no dela. Cozinhávamos juntas. Assistíamos filmes. Conversávamos por horas. Fazíamos amor de uma forma que eu nunca tinha experimentado, que me fazia entender que tudo que eu tinha vivido antes era apenas ir passando pelos movimentos sem sentir nada de verdade. Mas era secreto. Ninguém podia saber. Especialmente minha mãe. Renata estava devastada por mentir para a melhor amiga. Eu estava devastada por esconder algo tão importante. Mas não víamos alternativa. Minha mãe já estava decepcionada comigo pelo divórcio. Imagina se soubesse que agora eu estava com uma mulher. E não qualquer mulher, mas a melhor amiga dela. A madrinha do meu casamento fracassado. Vivemos assim por 6 meses. 6 meses de mentiras, de desculpas inventadas, de quase ser pegas, de paranoia, de felicidade roubada. Até que Felipe descobriu. Foi num sábado de setembro de 2023. Eu estava no supermercado Angelone comprando vinho, queijo, pão. Renata ia passar a noite comigo. Eu estava distraída, olhando os rótulos, quando senti alguém tocar meu ombro. Júlia. Era Felipe. Ele estava com a Jéssica, a estagiária. Eles tinham uma cesta de compras cheia de coisas. Pareciam um casal normal fazendo compras de fim de semana. Felipe. Oi. Foi estranho, desconfortável. A Jéssica não sabia para onde olhar. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo. E você? Bem, a gente vai. A gente vai casar. Eu deveria ter sentido algo. Ciúme, raiva, tristeza. Mas só senti indiferença. Parabéns, eu disse sinceramente. Ele olhou para a minha cesta. 2 vinhos. Queijo brie, azeitonas, pão italiano, morangos. Vai receber alguém? Ele perguntou. Algo no tom dele era estranho. Uma amiga, eu disse rapidamente. Rápido demais. Os olhos dele se estreitaram. Que amiga? Apenas uma amiga, Felipe. Não é da sua conta. Mas o dano estava feito. Eu vi a suspeita no rosto dele. 3 dias depois, ele estava estacionado em frente ao meu prédio, quando Renata saiu às 7 da manhã, claramente tendo dormido lá. Eu não vi ele, mas ele me viu. Viu ela. Viu ela me beijar rapidamente antes de entrar no carro. Ele tirou foto e mandou para minha mãe, com uma mensagem. Você sabia que sua melhor amiga está se aproveitando da sua filha vulnerável? Minha mãe ligou para mim 5 minutos depois. Eu estava tomando café. Feliz, ainda sentindo o gosto do beijo de Renata. É verdade? Minha mãe estava chorando. Júlia, pelo amor de Deus, me diz que não é verdade. Meu coração parou. Mãe, a Renata, minha melhor amiga, a madrinha do seu casamento? Mãe, deixa eu explicar. Ela tem 45 anos, Júlia. Você tem 28. Ela te conhece desde criança. Isso é doentio. Não é doentio. Eu amo ela. Silêncio. Depois,
A voz dela gelada. Você está confusa. Você está vulnerável. Ela se aproveitou de você. Não foi assim. Vem aqui, agora. A gente precisa conversar sobre isso em família. Cheguei na casa dos meus pais 1 hora depois. Estacionei o carro e fiquei sentada por 5 minutos, tentando respirar, tentando me preparar para o que viria. Minhas mãos tremiam no volante. Eu podia ver pela janela da sala que tinha gente lá dentro. Muita gente. Quando entrei, percebi que não era só minha família nuclear. Minha tia Margarete estava lá. Meu tio Paulo, marido dela. Minha prima Sandra com o marido. Minha avó materna, Dona Célia, de 74 anos, sentada no sofá com a Bíblia no colo. Era uma intervenção. Meu pai estava sentado no sofá, parecendo ter envelhecido 10 anos. Carolina estava na cozinha, os olhos vermelhos, fazendo café que ninguém ia beber. Minha mãe estava andando de um lado para o outro da sala, o celular ainda na mão, a foto que Felipe tinha mandado provavelmente ainda aberta na tela. Senta, ela ordenou. Eu olhei para todas aquelas pessoas me julgando, para minha tia com os braços cruzados, para minha avó segurando a Bíblia como um escudo, para meu tio evitando meu olhar. Por que eles estão todos aqui? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, porque isso não é só sobre você e eu, minha mãe disse. Isso afeta toda a família. Eu sentei na cadeira que ficava sozinha, separada dos outros. Apropriado. Eu era a pária agora. Desde quando isso está acontecendo? Minha mãe perguntou, a voz tremendo. 6 meses. 6 meses! Ela gritou. 6 meses mentindo para mim. 6 meses se encontrando com a minha melhor amiga pelas minhas costas. Mãe, eu não queria mentir. Mas eu sabia que você ia reagir assim. Que todos iam reagir assim. Olhei ao redor da sala, para todos aqueles rostos duros. Como você queria que eu reagisse, Júlia? Minha mãe estava começando a chorar. Você está tendo um relacionamento com uma mulher 17 anos mais velha que te conhece desde criança, uma mulher que eu confio, uma mulher que eu achava que era minha amiga. Ela é sua amiga. Amiga não faz isso. Minha mãe estava chorando de verdade agora, a voz quebrando. Amiga não se aproveita da filha da melhor amiga num momento vulnerável. Amiga não destrói uma família. Ninguém se aproveitou de ninguém. Eu que tomei a iniciativa. Eu que confessei primeiro. Foi quando minha tia Margarete se intrometeu. Júlia, você está confusa. Você acabou de sair de um casamento. Você está vulnerável. A Renata deveria ter sido a pessoa madura e te afastado, não te seduzido. Ela não me seduziu. Então o quê? Minha avó falou pela primeira vez, a voz fina, mas firme. Você acordou um dia e decidiu que gosta de mulheres? Isso não é de Deus, Júlia. Isso é confusão do inimigo. Eu respirei fundo. Sabia que isso viria. Vovó, com todo respeito, minha sexualidade não tem nada a ver com Deus ou com o diabo. Tem a ver comigo, com quem eu sou. Você não é isso, ela insistiu. Você casou com um homem. Você teve um marido. Como pode agora dizer que gosta de mulheres? Porque eu estava mentindo para mim mesma. Porque eu estava vivendo a vida que todo mundo esperava que eu vivesse, não a vida que eu queria viver. Meu pai finalmente falou, a voz baixa, cansada. Júlia, você já pensou que isso pode ser só uma confusão? Você acabou de sair de um casamento. Você estava machucada. Talvez você esteja procurando conforto no lugar errado. Não é isso, pai. Eu amo ela. De verdade. Mais do que amei Felipe algum dia. Na verdade, eu nunca amei o Felipe. Não de verdade. E isso é a parte mais triste. Eu desperdicei 3 anos da minha vida e 3 anos da vida dele numa mentira. Você não amava o Felipe porque estava confusa sobre sua sexualidade, minha mãe disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. E agora você está confusa de novo e está confundindo gratidão com amor. A Renata te ajudou num momento difícil. É natural que você sinta algo por ela. Mas isso não é amor, Júlia. É dependência. Eu não estou confusa. Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente quem eu sou e o que eu quero.
Você quer estar com uma mulher? Meu pai perguntou. Não tinha julgamento na voz. Só confusão genuína, como se estivesse tentando entender um conceito completamente estrangeiro. Sim. Você é lésbica? A palavra saiu com dificuldade da boca dele. Eu não sei qual rótulo usar. Talvez sim. Talvez bissexual. Talvez eu só seja Júlia que ama quem ama. Mas eu sei que amo a Renata. E que isso é real. Mais real do que qualquer coisa que senti antes. Minha mãe se sentou, as pernas parecendo não conseguir mais segurá-la. Ela parecia quebrada. Fisicamente quebrada. Eu não consigo olhar para você agora. Eu não consigo processar isso. Minha filha e minha melhor amiga. É traição. Das duas. Vocês duas me traíram. Não foi traição, mãe. Foi amor. A gente não planejou isso. A gente não quis isso. Mas aconteceu e é real e é lindo. E eu não vou me desculpar por finalmente ser feliz. Foi sim. Ela estava gritando agora. Você traiu minha confiança. Ela traiu minha amizade. Vocês duas ficaram juntas pelas minhas costas por 6 meses. 6 meses de mentiras. Cada vez que você dizia que estava com uma amiga, estava com ela. Cada vez que ela dizia que estava ocupada para me ver, estava com você. Como isso não é traição? Não tinha o que dizer. Porque ela estava certa. Nós tínhamos mentido, escondido, traído a confiança dela. Não porque queríamos machucá-la, mas porque tínhamos medo. Medo exatamente desta reação. Ela se levantou, pegou a bolsa com mãos tremendo. Eu preciso sair. Não consigo ficar aqui agora. Não consigo olhar para você. Mãe, por favor, não vai assim. A gente precisa conversar sobre isso. Conversar? Conversar sobre o quê, Júlia? Sobre como minha filha e minha melhor amiga destruíram minha confiança. Sobre como eu fui idiota de não perceber. Sobre como todo mundo deve estar rindo de mim nas minhas costas. Ninguém está rindo de você. Não? O Felipe mandou a foto para meia dúzia de pessoas antes de mandar para mim. Todo mundo já sabe. Todo mundo já está falando. E eu sou a última a saber. A idiota que não viu nada. E ela saiu. Simplesmente pegou a bolsa e saiu, batendo a porta tão forte que os quadros na parede tremeram. O silêncio que ficou na sala era sufocante. Minha tia foi atrás da minha mãe. Minha avó ficou me olhando com pena e decepção. Meu tio se levantou desconfortável e murmurou algo sobre dar espaço para a família. Meu pai ficou no sofá, segurando a cabeça com as mãos, os ombros curvados como se carregasse um peso enorme. Carolina veio da cozinha e me abraçou, não ligando para quem estava vendo, não ligando para o que iam pensar. Eu te amo, ela sussurrou no meu ouvido, alto o suficiente para todos ouvirem. Não importa o quê. Não importa quem você ame. Você é minha irmã e eu te amo. E eu desabei. Ali mesmo, na sala dos meus pais, cercada por pessoas que me julgavam, eu desabei nos braços da minha irmã mais nova e chorei como não chorava desde criança. Mas minha mãe não falou comigo por 3 semanas. Ela bloqueou o número de Renata. Ela contou para toda a família. E todo mundo teve uma opinião. Minha tia Margarete me ligou dizendo que eu estava sendo egoísta. Minha prima Sandra, de 32 anos, me mandou mensagem dizendo que eu estava destruindo a família. Meu avô paterno, de 78 anos, disse que era só uma fase e que ia passar. Mas a pior parte foi quando minha mãe me ligou e disse: eu falei com a Renata. Disse para ela nunca mais falar comigo de novo. Disse que ela perdeu a minha amizade para sempre. E Júlia, enquanto você estiver com ela, você também perdeu. Eu deveria ter terminado com Renata naquele momento. Deveria ter escolhido minha família. Seria o mais fácil. Seria o esperado. Mas eu não consegui. Porque pela primeira vez na minha vida, eu estava escolhendo a mim mesma. Estava escolhendo minha felicidade. Estava escolhendo amor verdadeiro, mesmo que custasse tudo. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Minha mãe não respondia minhas mensagens. Meus tios e primos me evitavam.
Perdi amigas que achavam que o que eu estava fazendo era errado. Perdi colegas de trabalho que ficaram desconfortáveis quando souberam. Mas Renata estava ali, toda noite, me segurando quando eu chorava, me lembrando que não estava sozinha, me lembrando que amor verdadeiro vale a pena lutar. Carolina me visitava escondido, trazendo notícias da casa dos meus pais. Ela me contou que minha mãe chorava toda noite, que ela tinha tirado todas as fotos de Renata da casa, que ela tinha queimado as fotos do meu casamento, incluindo aquelas onde Renata aparecia como madrinha. Ela estava destruída, e eu estava destruindo ela. Mas ela vai superar isso, Carolina me garantiu. Ela te ama demais para te perder para sempre. Eu não tinha tanta certeza. 3 meses se passaram. 3 meses de silêncio quase total da minha mãe. 3 meses de mensagens curtas do meu pai. Sua mãe precisa de tempo. 3 meses de Renata carregando culpa enorme por ter destruído uma amizade de 30 anos. Mas também foram 3 meses de felicidade que eu nunca tinha experimentado. De acordar ao lado dela toda manhã, de cozinhar juntas, de ler livros juntas, de construir uma vida juntas. E então o Natal chegou. Aquele Natal que abriu essa história. Aquele Natal onde minha mãe passou o sal sem olhar para mim. Depois do jantar, quando todo mundo foi para a sala assistir ao filme de Natal tradicional da família, Carolina me puxou para o quarto dela. Ela está sofrendo, Carolina disse, mas ela te ama. Ela só está assustada, assustada de te perder, assustada de perder a Renata, assustada de que você se arrependa e ela tenha afastado você por nada. Eu não vou me arrepender. Eu sei, mas ela não sabe. Naquela noite, quando fui embora, encontrei meu pai na garagem. Seu avô teve um derrame, ele disse de repente. Semana passada. Não contamos para você porque sua mãe. Bem, você sabe. Meu coração apertou. Como ele está? Vai ficar bem. Mas ele passou mal. E quando estava no hospital, ele perguntou por você. Disse que queria te ver. E a mãe? Ela não disse nada. Mas Júlia, ela chorou quando ele perguntou por você. No dia seguinte, fui ao hospital. Meu avô estava na cama, pálido, mas acordado. Quando me viu, ele sorriu. Minha neta favorita, ele disse a voz fraca. Não conta isso para a Carol. Ele riu, mas depois ficou sério. Ouvi que você está tendo problemas com sua mãe. É complicado, vô. Amor sempre é. Mas você sabe o que aprendi em 78 anos de vida? Que a gente só se arrepende das coisas que não fez. Das pessoas que não amou. Dos riscos que não tomou. Lágrimas correram pelo meu rosto. Seja feliz, Júlia. A vida é curta demais para viver para os outros. 2 semanas depois, em janeiro de 2025, recebi uma mensagem da minha mãe. Podemos conversar? Encontrei ela num café no centro, um lugar neutro. Ela estava diferente, mais magra, mais velha, cansada. Obrigada por vir, ela disse. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela mexia no café, não bebia. Eu conversei com a Renata, ela disse finalmente. Pela primeira vez em 4 meses. Ela me ligou chorando. Disse que estava me perdendo e estava perdendo você, e que não conseguia mais viver com a culpa. Meu coração apertou, e eu percebi, ela continuou, que estava prestes a perder as 2 pessoas que mais amo no mundo por causa do meu orgulho, por causa do medo, por causa de não conseguir entender algo que não é meu para entender. Mãe, deixa eu terminar. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas. Eu não entendo. Não sei se vou entender algum dia. Você é minha filha. Ela é minha melhor amiga. A ideia de vocês juntas ainda me confunde, ainda me assusta. Eu sei. Mas eu te amo, e amo ela. E sei que ela te ama de uma forma que o Felipe nunca amou. Sei que você está feliz de uma forma que nunca estava antes. E se isso é real, se isso é amor verdadeiro, então quem sou eu para ficar no caminho? Eu estava chorando agora. Vai levar tempo, ela disse. Vai ser estranho.
Vai ser difícil para todo mundo se adaptar. Mas eu não quero te perder, Júlia. E não quero perder a Renata. Vocês duas são importantes demais para mim. Nos abraçamos por 10 minutos no meio daquele café, chorando, finalmente começando a curar. Hoje é março de 2025. Fazem 10 meses que Renata e eu assumimos nosso relacionamento. Minha mãe ainda está se adaptando, mas ela está tentando. Ela janta com a gente uma vez por semana. Ela pergunta sobre nossos dias. Ela lentamente está reconstruindo a amizade com Renata. Meu pai me abraçou e disse que só queria que eu fosse feliz. Carolina está planejando morar comigo e Renata quando se formar, porque somos o casal mais legal que ela conhece. Perdi pessoas no caminho. Amigos que não conseguiram aceitar. Familiares que me evitam até hoje. Minha tia Margarete ainda não fala comigo. Mas ganhei tanto mais. Ganhei autenticidade. Ganhei a mim mesma. Ganhei amor verdadeiro. Ganhei a liberdade de ser quem realmente sou. E sim, ela é 17 anos mais velha. Sim, ela foi minha madrinha de casamento. Sim, é complicado e confuso e não se encaixa em nenhuma caixinha que a sociedade espera. Mas é real, é amor. E vale cada lágrima, cada perda, cada momento difícil. Se você chegou até aqui e reconhece partes da sua história na minha, se você está questionando sua sexualidade, se você está apaixonada por alguém errado, se você está vivendo uma mentira para agradar os outros, eu quero te dizer uma coisa. Você merece ser feliz. Você merece amor verdadeiro. Você merece viver autenticamente, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que o mundo inteiro não entenda. Porque no final, quando você estiver deitada na cama à noite, a única pessoa com quem você tem que estar em paz é você mesma. E viver uma mentira não é paz. Nunca foi. Eu deixei nos comentários fixados um material que pode te ajudar nessa jornada. Recursos, reflexões, contatos de grupos de apoio. Você não está sozinha. Nunca esteve. E se você é mãe, pai, familiar de alguém que está passando por isso, eu quero te pedir algo. Escolha o amor. Escolha entender, mesmo sem entender completamente. Escolha sua filha, seu filho, ao invés do seu medo. Porque eu prometo que eles estão sofrendo muito mais do que você imagina. E eles precisam de você mais do que nunca. A vida é curta demais para viver para os outros. Viva para você. Ame quem seu coração escolher. E que seja quem for, onde for, como for. Você merece ser feliz. De verdade.